Então, agora esse aqui é o menu. Só vir aqui nessa engrenagem e selecionar 3D Modeling. Outra coisa que a gente usa bastante é o menu bar. Olha, ele não está aqui em cima. Só tá as pastas. Então, eu venho nessa setinha aqui em cima, ó, que tem um risquinho. Show menu bar. E aí aparece o menu bar, onde tem praticamente todos os comandos do AutoCAD e eles não mudam de posição. Isso ajuda muito porque cada um aqui tem uma versão do AutoCAD, né? Então, às vezes a gente não encontra no menu, a gente vem aqui no menu bar e encontra. Tá bem? Então, para a gente acelerar e aquecer um pouco os motores, vamos dar uma relembrada na principal parte da aula passada. Professora, Oi. você pode colocar a tela escura, por favor? Posso. Tela clara fica ruim? Eu prefiro a escuro. Alguém tem alguma coisa contra? Não dá para ver nada quando a senhora deixa o fundo branco. Ah, tá bom. Me avisem, porque eu gosto de trabalhar no branco, então eu acabo mudando para o branco e esqueço que vocês não gostam, tá bom? Então, vamos dar uma relembrada. Na aula passada, eu vou fazer aqui uma caixa. Box. Marco o primeiro ponto. Venho aqui, ó, opção cubo. Aqui embaixo, na área do prompt, né? E aí, ele só me pede o tamanho, que eu posso digitar ou dar o segundo ponto. Porque daí, como ele é um cubo, todos os cantos, todas as arestas terão a mesma medida. Aí eu posso dar o Shift Scroll, que é o Orbit, e rotacionar, né? Então, nós temos aqui um cubinho, um sólido. Se eu quiser ver ele como sólido, basta eu pôr aqui algum dos renders, por Realistic, ó. Ele está totalmente preenchido, é um sólido. O que nós aprendemos na aula passada, deixa eu pôr aqui o texto, deteste. Nós aprendemos o WCS, que é o World Coordinate System, né? Sistema Global de Coordenadas, que é o que vocês sempre aprenderam, o X, o Y e o Z, os 3 eixos, tá? E sempre de origem no 0, 0, 0. Aprendemos também que a gente consegue mudar essa posição. Com o quê? Com o CS, que é o sistema de coordenadas do usuário, onde eu posso posicionar o meu ícone em qualquer posição. A vantagem é sempre posicionar o X e o Y na face que eu pretendo editar, na face que eu vou fazer alguma edição, porque daí eu não preciso pensar em Z, só penso no X e Y. Então, como é que eu mudo de posição? O comando é o CS mesmo, Enter. Aí ele vai pedir a origem do eixo, eu marco um ponto. Para onde vai o X e para onde vai o Y. E ele posiciona. Então, eu faço de conta que o Z não existe e trabalho como se fossem os 2 eixos principais que eu sempre trabalhei, o X e o Y. O que nós não podemos esquecer. Primeiro, a origem sempre está na intersecção dos eixos. Então, onde os eixos se encontram é o 0, 0, 0. Segundo, que entre cada eixo é um ângulo de 90 graus, tá? Entre x e y é 90, entre y e z é 90, entre z e x é 90, tá? Então, esses dois fatores a gente não pode esquecer de maneira nenhuma. Ok,
Então, os meus eixos estão na face superior aqui do meu cubinho. Deixa eu ver aqui. Ó, o Dynamic está desligado, né? Lembra, o Dynamic ele posiciona na face que você está editando. Às vezes ajuda, às vezes não. A UCS, né? Então, eu quero construir aqui uma circunferência nesse centro aqui. Para eu pegar o centro exato, vou pegar uma linha, depois eu apago, que vem do meio até o outro meio aqui. Pessoal, tudo que vocês aprenderam em 2D continua funcionando, tá? Então, se eu quiser pegar exatamente o meio de um quadrado, faço uma linha no mediano e no mediano, pronto, eu tenho. Vou fazer agora uma circunferência no centro aqui dessa minha linha e pronto. E agora eu apago ela. Se eu quisesse fazer nessa face aqui, ó, da frente, vou fazer a mesma circunferência. Marco um ponto. Opa, peraí. Não era tão grande que eu queria assim, não. Ô, professora, não tá na face que eu quis. Onde que ele tá? Ele tá entre os eixos X e Y. Então, não basta eu posicionar, eu tenho que colocar o CS, tá? Então, se eu quisesse fazer o círculo nessa face aqui, eu viria aqui o CS, X, 0 aqui, X vem para cá e Y vem para cá, ok? Vou fazer uma circunferência e agora eu tenho certeza que está na face. Ficou grande de novo, agora eu tenho certeza que está na face que eu quero, ó. Então, pessoal, gostaria de saber se vocês entenderam essa parte. Leonardo, agora que eu vi, estava travada a sua tela? Você não conseguia ver nada? Conseguiu ver? Na verdade, a tela continua travada para mim. A senhora estava falando, com certeza estava mexendo aí, mas para mim a tela está travada. Só para você ou para outros pareceu travada também? Para mim também. Para fazer os círculos eu não consegui ver muito bem. Ué, Então. Que estranho. Deixa eu tentar de novo, só para vocês dois. E agora? Tá, agora eu tô vendo. Agora eu consigo ver. Mas chega uma hora, eu tava vendo desde o começo, tava normal, mas em algum momento ele trava e fica travado. Aí eu tenho que sair da aula, entrar novamente, aí eu consigo acompanhar. Aí ele trava novamente, eu tenho que ficar fazendo isso toda hora. Será que não é o Para Teams? mim é a mesma coisa também. Será que não é o Teams ou talvez a internet de vocês? Pode ser a internet que está um pouco fraca e aí dá aquela travada igual passa nos comerciais, né? A internet aqui em casa eu acho difícil que seja pela velocidade que eu tenho. É mais fácil que seja o Teams mesmo. Pode ser o Teams, pode ser a internet. Como a maioria está funcionando, né? Mas aí vocês me avisam, eu paro, saio, a gente vai contornando até todo mundo conseguir enxergar, tá bom? Então vamos lá. Como vocês não viram, o que eu falei? Eu posicionei a UCS nessa face, ó, o Y e o X, de maneira que eu consigo fazer qualquer edição nessa face. Então, o segredo da UCS é posicioná-la na face que eu quero fazer. Tá bem? Vamos supor que eu quero vou dar para vocês o comando extrude. O comando extrude, ele estica em sentido Y o objeto que você selecionar, tá? Então, vamos lá. Extrude, seleciono esse círculo, Enter, ó, vem para cá ou vem para lá, sempre no sentido de Z, tá? Vou pôr aqui. Ó. Ele
extruda. Mas o meu Z precisava estar aqui. Tá bem? E aí eu consigo visualizar legal essas partes. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida sobre o CS? Ó, a Gabriela deu um recado aí para vocês. Que isso acontece, que aconteceu com a Elise e com o Leonardo. O meu acontece isso se eu abro o Teams e o CAD ao mesmo tempo. Aí acaba abrindo a aula no celular para não travar o Teams. Pode ser uma dica, né? Pode ser uma maneira de fazer com que não trave. Tentem usar e depois vocês me falam, tá bom? Alguma dúvida sobre o CS? Todo mundo quietinho. Outra coisa que nós aprendemos na aula passada era viewport. Lembram? A gente veio aqui, criou uma viewport, dividiu ela em algumas partes, né? Pode ser 3, 4, 2 verticais. Vou pegar essa aqui, tá? Uma maior embaixo e 2 menores em cima. Aqui, nós colocamos o que eu quero visualizar. Eu quero a tela. Nós vamos mexer com 3D. Então, isso aqui sempre vai ficar assim. A que tiver marcada, ó, que tiver mais em negrito, mais em realce, em destaque aqui, é a que nós vamos dar os parâmetros aqui de baixo. Tá bom? Então, vou pegar a maior aqui de baixo. Ele vai perguntar que vista, que maneira visual você quer ver. Eu vou pôr aqui esta. E qual tipo de estilo? De visualização, né? Eu vou colocar Realistic. Aí eu ponho uma que é aqui do lado esquerdo. Quero ver de baixo. E vou ver X-Way. E aqui eu vou ver direita. E vou ver Sketch, tá? A partir do momento que eu coloquei um nome, escrevi um nome, quando eu der OK, ele já vai aqui para a página ao lado, tá? Já fica gravado. Olha lá. Então, essa aqui ficou numa vista, uma visualização, aqui outra e aqui outra. Notem que o que está mais em azul é onde está o meu cursor. Então, eu posso fazer, mover, ó, mover a visualização. Mesmo que eu tenha pré-definido uma visualização lá, eu posso depois alterar. Posso dar zoom, pan, chegar mais um detalhinho. Se eu quiser mexer aqui em cima, basta eu clicar. Essa viewport tem o seu contorno em azul agora. O cursor apareceu aqui, ó, as outras é seta. Posso também aproximar, fazer edição, enfim, o que eu quiser. Professora, é uma dúvida. Fala. No meu não apareceu aquela caixa de texto com as opções, né? Ele já vai direto para a divisão já. É aqui, ó, no Named. Na pasta Visualize. Tem a região Model Viewport. É a opção Named. Ah, tá certo então. Achou? Obrigado. Você deve ter pegado, depois a gente vai ver outras. Tá Ó, certo. apareceu o FATEC aqui. Se eu selecionar a FATEC e der OK, ó, voltou à posição que eu tinha pré-determinado. Não aquela que eu tinha deixado, né? Lembram que eu mudei a visão, aproximei, dei um orbit, enfim? Ele volta ao normal. Aquele que eu pré-determinei. Então, vou fazer só mais uma que a gente está recordando, né? Deixa eu pegar 2 verticais aqui. Vou dar o nome de FATEC 2. Essa aqui eu vou pegar
assim, eu vou ver Hidden, essa eu vou ver Top, vou ver Shaded, ok? Dou ok, ele automaticamente muda na posição e a visualização. Como eu tinha dado o exemplo na aula passada, vocês imaginam uma câmera, um banco, por exemplo. Existem várias câmeras em várias posições, né? Mas você, por estar sendo focado por várias câmeras, não quer dizer que você é mais de um. Você é único, porém está sendo visto de várias posições. A mesma coisa acontece aqui no AutoCAD. É o mesmo desenho, porém visto por câmeras diferentes. Então, se, por exemplo, eu for apagar esse UCS aqui, ó, só de selecionar, selecionou na outra também, ó. Qualquer edição que eu fizer em qualquer janela, ela é feita no desenho total. Tá bom? Vamos lá de novo. Ó, FATEC 2. E se eu quiser voltar a single, a simples, ele sempre vai voltar na visão daquela que está corrente, ó. Essa aqui que está corrente. Ok. Voltou. 2 minutinhos para vocês testarem, ver se tem alguma dúvida até aqui, para a gente começar a aula. Qualquer dúvida é só perguntar, tá bem? Não travou mais o de vocês? O meu travou agora no final, mas não é o AutoCAD, porque ele não está aberto. Deve ser alguma coisa do Teams, do Pode Teams mesmo. ser. Pode ser. Pode Eu ia falar. falar isso agora, porque eu estou usando 2 computadores diferentes, um só para aula, um só para o CAD, e mesmo assim continua travando para mim. Deve ser o Teams mesmo. O Teams tem dado uns errinhos assim. Por exemplo, a turma de vocês já é segunda, quinta-feira passada, né? Que eu fiz a aula igual de vocês, normal, só que eles não conseguem entrar. Aí eu tenho que cancelar a aula, abrir uma outra aula com um horário um pouquinho menor, porque já passou a dar o horário, né? E aí eles conseguem entrar. Uma loucura. Vamos ver. Hoje eu estou esperançosa que funcione. Acho que é muita gente usando o Teams ao mesmo tempo, né? Pode ser isso. Tudo bem? Podemos continuar? Então, o que a gente fez até agora foi só relembrar o que nós já tínhamos visto na aula passada, né? Vamos continuar aqui no Viewports. Vou fazer mais um. FATEC 3. Vou fazer 3 verticais. Vou fazer rapidinho aqui, tá? Fiz 3 divisões, 3 verticais. Cada um com uma maneira de visualização e uma posição diferente. Logo aqui embaixo que vocês acabaram de ver, ó, tem o Named que abre esse quadro. Nós temos dentro do Model Viewports, então tudo que está aqui diz respeito a Viewports, tá? Nós temos a opção Join. A opção Join, ela une duas viewports que têm a mesma lateral. Pode ser lateral direita, lateral esquerda, o topo embaixo, enfim, tá? Então, eu vou dar Join, olha como funciona. Ele fala, pergunte qual que é a dominante. Quero que a dominante seja essa. E qual que vai ser apagada, né? Porque ele vai unir as duas, ele vai fazer uma só.
Então, ele apaga aquela e soma a área daquela viewport àquela que eu falei que era dominante. De novo, ó. Join. Quero ficar com essa e essa sai. Vamos dividir mais em bastante, só para a gente ter uma ideia. Aqui. Ó. Nem alterei nada, só dividi. Nem dei nome. Pode fazer isso também. Se você não salvar com o nome, ele faz a divisão tranquilamente, só não grava as configurações, tá? Então, vou fazer join on. A dominante vai ser essa e essa cai fora. Então, ele pega a área da outra e deixa a visualização daquela que eu deixei dominante. Tá bom? Então, por favor, testem, ver se está tudo certo. Estou tentando melhorar a iluminação, pondo algumas luzes aqui laterais. Não sei se melhora ou piora. E aí, pessoal, tudo bem? Podemos continuar? Deu certo? Alguém não conseguiu dar certo? Beleza, então vamos continuar. Ai. Muito obrigada. É que é ruim, né? Parece escuro, não sei. Eu queria que ficasse melhor para vocês visualizarem. Vamos lá. Então, nós aprendemos o job. History. O history, ele vai voltando, é igual o zoom. Ele vai voltando ao que você tinha. Ele restaura a última configuração. Tá bem? E o que o nosso amigo deve ter feito, que ele falou que não aparecia o quadro, foi isso. Você não precisa... O quadro é mais para quando você quer visualizar algumas já salvas ou quer fazer alguma para ficar guardado. E aqui, Viewport Configuração, você já pode selecionar. Ele não guarda o nome, nada, e nem permite que você mude a visualização e o tipo de vista, né? Então, você teria que entrar em cada uma, alterar, vir aqui e alterar depois. Já no Named, não, você já pode dividir e alterar os parâmetros. Tá bom? Então, testem esses dois para a gente poder continuar.
Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta. Muito bem. Então, até agora, vocês aprenderam a mexer um pouco na visualização do AutoCAD, como fazer, dividir por várias janelas onde vocês podem trabalhar cada parte do desenho, do mesmo desenho, vendo de maneiras diferentes, enfim. Agora, lembra que eu falei para vocês que a gente trabalha como se fosse aquela massinha do primário? Que você pega a massinha, ajunta ela, faz um bonequinho, tira, coloca, e é isso que a gente vai ver agora. Então, digamos que a aula passada, onde vocês aprenderam o CS, e essa aula que vocês vão aprender a booleana, são as mais importantes de todas, tá? Então, vamos lá aprender as equações booleanas. As equações booleanas, elas estão localizadas em 2 lugares. Na página Home, na pasta Home, aqui ó, no Solid Editing, nós temos a união, a subtração e a intersecção. Ou vocês têm aqui na pasta Solid, eles são um pouquinho maiores, ó. Booleanas, união, subtração, intersecção. Essas 3 operações booleanas, elas servem como a nossa mão na massinha. Então, elas vão unir, subtrair e fazer intersecção, tá bom? Então, eu vou apagar aqui para todo mundo fazer igual, juntos. Eu vou aqui, vou fazer uma caixa. E vou fazer uma esfera aqui no cantinho, ó. O centro dela vai ser aqui no cantinho. O que eu quero com isso? Que um objeto esteja dentro do outro. Coisas que na realidade a gente não consegue, né? 2 objetos não ocupam, 2 massas não ocupam o mesmo lugar no espaço, aqui no CAD sim. Então, vou fazer isso. 2 objetos, sendo que um passe por dentro do outro. Ah, hoje tá bom o tempo, né, gente? Tá bem gostosinha a noite. Pelo menos a friaca acabou, né, professor? Ai, será que vai voltar? Não, diz que vai ter mais uma onda aí de frio e acabou. Ai, Mais uma aí. Então, assim, o casaco chique que você tem lá, que todo mundo se veste muito bem no inverno, né? Fica todo mundo bacana e tal. Aproveita essa próxima onda, tira uma ondinha com ele, leva seu casaco para passear, tira uma sua bota, selfie, tira tira uma selfie. selfie, vai comer um fundi e depois bota ele de volta lá no armário. Por Aí mais um você ano.
né? Um ano você coloca no plastiquinho lá, deixa ele esfriar, ou manda lavar e guarda de novo, né? A gente sempre faz o contrário, né? Quando tira é que manda lavar. É, que é o Chinelo e melhor, né? bermuda. Que é o melhor, né? Ah, eu acho, porque aí fica um ano guardado, não dá pra usar. Cheiro ninguém aguenta, não. Mas eu acho que tá fazendo muita falta é a chuva, né, gente? Eu não sei. Então, Aqui onde eu moro, um dia falta, outro dia vem, outro dia falta, outro dia vem. As plantinhas estão todas tristes. Precisava chover um pouquinho, né? vai ter um problema sério aí. Pelo que eles estão falando, vai ter um problema sério. O pessoal lá do sistema hídrico está dizendo que estamos interligados, que não sei o quê, um cobre o outro, mas eu não sei não como é que vai ser esse verão aqui, né, que nós tivemos pouca chuva, e se a gente não tiver chuva boa mesmo, nós vamos ter problemas. Sim. Mas é interligado com o lugar que não tem água com o outro sem água, Então, né? Então não é, resolve nada. Não então tem chuva. o sertão com, né, interligado com o quê? Com a estiagem. Então, fica É. bacana. Tem, o outro não tem, vai o quê? Transferir areia para o outro, vai transferir o quê? Deserto. Nossa, tá feia a situação. Eu tava vendo umas reportagens assim. Os peixes, não tem mais peixe, porque não tem onde o pobrezinho nadar. Tá desesperador, a gente. Tá. E tem gente que não tem consciência, né? Tentar Não. economizar, não lavar carro, não lavar o quintal com a torneira, né? Com a mangueira. Porque um dia essa aguinha que a gente tem tão farta pode faltar. Quem diria, né? É. Brasil faltando água. Pois é. Então vamos lá. Todo mundo tem os dois sólidos. Eu posso até deixar no Realistic aqui para ficar bonitinho. Ah, ficou até melhor de ver, né, gente? Ó. São duas peças. Selecionei uma. Essas são duas peças separadas. Então vamos aqui na pasta Solid. Acho melhor porque fica os três num tamanho maior de visualização. A primeira operação booleana que a gente vai aprender é o sólido union, que une sólidos. De 2, 3, 4 peças, ele vai transformar em uma única. Ó, union, seleciona uma peça, seleciona outra. Se tivesse mais peças, eu poderia selecionar, enter. Ah, professora, não mudou nada, mudou sim, ó. Agora eu não consigo, por exemplo, quero apagar só a esfera, ó, erase, apaga tudo. Ele uniu, ele unificou, transformou em uma peça única. Testem. Enquanto isso, eu vou fazer aqui o outro. Se alguém não deu certo, fala. Aí eu posso ajudar vocês. Professora, só um Fala. pouquinho antes lá, quando você colocou o Solid Editing, como é que você fez lá? Eu tô aqui sofrendo um pouco. Eu acho, eu fiz a esfera, tal, cubo e tal, coloquei, mas eu não tô. Volta só um pouquinho, por favor. Para unir? Não, como é que você. É isso, para unir. Então, peraí, deixa eu fazer outro aqui. Tá, Ó, fiz dois objetos aqui, porque é mais rápido. sim.
São dois objetos separados, tá? Perfeito. Aí você vem, tô aqui no Solid. Union. Ah, tá. Foi que eu errei. Seleciona quantas peças você quiser. Quando você selecionou tudo, dá Enter e ele transforma numa peça só. Tá bom, eu já vi onde Deu que eu certo, né? deu o Tem meu gap. também aqui no Home, ó. Na pasta Home, eles são esses três aqui, ó. Union. Esses três pequenininhos aqui, tá vendo? Tá, Tanto faz aonde você pegue. tá ok. Obrigado. Imagina. Os sólidos não precisam estar necessariamente colados, ou precisam? Não, não precisam. Só Ok. que não tem sentido, né? Por exemplo, aqui. Ó, eles não... Fazer Union. Ó. Mas não tem sentido eles estarem unidos se não se pertencem, né? Não vejo função para isso. Se alguém achar, me fala. Tudo bem? Posso continuar? Acho que todos deram certo, né? Então, Union, ele vai unir vários elementos, transformando ele num único. O segundo, a segunda operação booleana é o subtract, subtração. Então, eu vou selecionar um objeto, seleciono outro objeto, e aí ele tira o segundo objeto do primeiro. Ó, seleciono o primeiro, Enter, seleciono o segundo, Enter. O que aconteceu? Ele tirou o segundo objeto e levou com ele a parte que pertencia ao primeiro. Queiram ver? Vou voltar para vocês verem. Ó. São dois objetos, um cubo, um cone. Aí eu venho aqui no Subtract, vou fazer o contrário. Eu quero que esse fique, Enter, quero que esse saia. Então a ordem aqui influi, porque o primeiro sempre vai ser o que vai ficar. E o segundo sempre vai ser o que vai ser subtraído e ele leva embora o que pertencia para o outro objeto. Tá? Tentem fazer. Se alguém não conseguiu, me fala.
Tudo bem? Deu certo? Então, agora a gente vai aprender a última booleana, que é a intersecção. A intersecção, o que vai acontecer? Você vai selecionar os dois objetos e o que pertencer aos dois objetos fica e o resto sai. Então, aqui eu tenho minha pirâmide, eu tenho um cilindro, tá? Eu vou pôr um dentro do outro, ó. E vou dar o comando intersect. Seleciono um, seleciono o segundo. Enter. Sobrou o que pertencia aos dois. Vou fazer de novo. Vamos fazer agora com uma esfera e um cone. O que sai dessa brincadeira? Então, aqui eu tenho uma esfera e um cone, tá? Vamos lá no comando intersect. Seleciono os objetos e vou tirar o que pertence, só vai ficar o que pertence aos dois. Enter. Já era de se esperar, né? Aqui. Essa parte não pertence aos dois, essa parte do cone também não, mas a parte da esfera que está dentro é pertencente aos dois objetos. Tentem também, ver se tem alguma dúvida. Conseguiram? Tudo tranquilo? Tudo bem? Deu certinho? Thaís, teve alguma dúvida? Ana Carolina, teve alguma dúvida? Oi, professora. Tranquilo? Tudo certinho. Gabriel, tudo bem? Funcionou? Tudo sim, professora. Funcionou certinho. Beleza, então vamos continuar. Quando a gente estava aqui, eu fiz uma circunferência e dei o comando extrude. O extrude, ele sempre vai no sentido do Z, tá? Mas uma coisa que a gente tem que ver é que ele só funciona, ele só cria sólido
a partir do momento que a base dele é inteira. Uma circunferência, ela é inteira. Um retângulo, ele é inteiro, né? Ele é uma polyline. Se fosse, por exemplo, uma linha, olha o que acontece. É o que a gente chama de aramado. Não é um sólido isso aqui. Isso aqui sim. Isso é um sólido que depois você pode agregar material, ele vai ter peso, ele vai ter momento de inércia, ele vai ter todas as características sólidas que a gente tem no mundo real, tá? Então, ele vai ter atrito, ele vai ter reflexão, índice de reflexão, de absorção, enfim, tudo. Esse aqui não. Esse aqui é o que a gente chama de wireframe. O wireframe, ele não funciona só para você fazer forma, mas você não consegue agregar mais nada nele. Não tem como, tá? Então, cuidado quando aparecer esse aramado. Eu vou falar milhões de vezes e sempre vai ter um que não prestou atenção, né? Então, professora, então quando eu quiser usar o comando extrude, eu necessariamente tenho que ter uma dos desenhos básicos 2D? Não. Eu posso usar P-Line, Enter, ó. Line é uma linha única, que se eu der extrude, ele fica sólido. Precisa sim que seja uma peça única, tá? Mas às vezes isso não ocorre. Dá o comando plan, P-L-A-N, lembram? Eu posso decidir se eu quero ver ele paralelo com a minha tela a UCS corrente, uma UCS salva, que a gente viu aula passada, ou a WCS. Vou pôr a UCS corrente, tá? Só para ajudar a gente a visualizar. Às vezes eu estou com o comando line e fiz uma peça janela da minha casa, enfim, a sala, e eu preciso extrudar. Só que linhas, ó, separadas, não são polilinhas. Como é que eu faço para unir? Faço o desenho de novo em cima? Não. Eu tenho um comando chamado join, J-O-I-N, join, que ele unifica as lines em polilinhas. Enter. Olha lá. Uma linha única. E aí eu posso dar o meu extrude tranquilamente. Sem ser aramado. Tá bem? Então, com o comando line, faça uma figura. Depois dê um comando join. Vou escrever aqui do lado. Join. Selecionem todas as linhas para que ela fique iguais, únicas, unidas. Se alguém tiver alguma dúvida, me fala.
Enquanto isso, eu continuo o teste das luzes aqui. Facinho? Deu certo? Legal. Patrícia, tudo bem? Tranquilo? Márcio, tudo bem? Sim, professora. Legal. Então vamos continuar. Não existe só o join que faz com que a gente transforme em uma peça única, tá? Então, deixa eu ver aqui, aqui, layer. Vou criar um layer chamado 3D na cor vermelha. Ok? E vou criar aqui, com o comando line, uma figura não regular. Copiá-la do lado, para eu mostrar para vocês as várias maneiras. Okay? Todas são linhas separadas. Ó. Então, primeiro nós já aprendemos que é o comando join. Seleciono os objetos, Enter, e ele fica unido. Vou escrever aqui embaixo. Okay? O próximo que nós vamos ver, ele está aqui no menu bar Draw, ó, menu bar. Se você não tem, basta clicar nessa setinha aqui em cima. Show menu bar, ó. Tá? Então, nós vamos entrar no menu Draw. E nós temos mais duas outras maneiras, o Boundary e o Region. Então, antes de mais nada, eu vou deixar o Layer 3D corrente. Tá? Tá em vermelho, porque vai acontecer uma coisa e o que eu gostaria que vocês visualizassem. Então, vamos lá. Draw, Boundary. Quando eu dou Boundary, aparece esse quadrinho aqui que vai falar assim, ó. Na hora que você marcar um ponto, ele vai determinar a ilha ao contorno e vai criar uma polilinha, tá? Posso criar uma região também, mas eu quero polilinha. Aí eu dou OK. Venho aqui no meio desse meu objeto, clico. Aí tá dizendo que não é fechada a minha... Deixa eu ver aqui.
Tá dizendo que não é fechado. Ué? Vamos de novo. Draw, boundary. Ok, marco o ponto. Estranho. Professora, esse é um dos caprichos do CAD, que às vezes ele é feito para você passar raiva. Você fala, eu fiz o negócio. Como um entrou, outro não entrou. É. Aí dá Não, vontade de tudo você bem. Eu já pegar estou o bichinho no acostumada. pescoço. Isso é muito calma. Eu já tinha dado uns tiros. Né? Eu vou fazer uma outra imagem. Também eu já tenho 432 anos de CAD, né? Vamos lá. Se eu não ficasse calma. Opa, deixa eu pôr em outro layer, porque eu gostaria de mostrar para vocês o que ocorre. Não sei porquê, gente, tem umas, ó, mesmo tendo continuação da linha, quer dizer, eu não saí do comando line, tô indo, ele teria que fechar, né? Mas não quis. Então vamos lá de novo, draw, opa, esqueci de deixar o layer, draw, boundary, vou marcar um ponto, tentando ver se tem alguma coisa, não? Ah, foi, viu? Vai entender. Você marca o ponto, ele pega todo o contorno e você dá Enter. Olha o que acontece. Ele cria uma polilinha sobre as suas linhas. Então, se eu der um move aqui, tá? Ele tá pegando de novo. Vamos pegar aqui. Ele vai vir em tudo. Olha lá. Essa aqui são as minhas linhas, ó, separadas que eu fiz. E esse aqui é o boundary que ele criou. Então, quando que eu uso isso? Quando eu quero guardar o meu 2D. Eu tenho o meu 2D, a minha casinha ali pronta, bonita, toda arrumadinha. Vou criar o 3D em cima dela, mas eu quero manter ela ali. Então, eu crio boundary em torno das paredes. E depois congelo o layer 2D. Por que congelar? Porque se você deixa essas linhas embaixo, na hora que você pode dar um extrude, elas podem vir juntos e criar um aramado. Aquele aramado que a gente conhece. Tá? Então, testem o boundary. Vê se vocês têm alguma dúvida. Então, o join, ele une. Não cria nada em cima. O boundary vai criar uma polilinha sobre as linhas. Tá bom?
Ok? Deu certo? Então, vamos para o último. O último é o que a gente vai chamar de region. Ele vai criar uma região em torno aqui, de maneira a criar uma única region. Seleciono o meu objeto, Enter, e olha o que aconteceu. Opa, não fez. Draw, region, seleciono, Enter, olha lá. Ele criou uma região. Notem a diferença. Aqui é que eu estudei depois, né? Ele criou uma linha só de contorno. Aqui, ele criou também, uniu as linhas. Aqui, ele já criou uma face. Ele já criou uma região. Professor, então isso daí tá sem linha? Hã? Tá sem linha, então, nesse negócio? Do Não. Region? O region não tem linha, ele vira uma região inteira. Ah, então... tá. Então Tá ele vendo a apaga as diferença? linhas e só faz uma face. É, eu vou fazer de novo, peraí, para Beleza. todos aqui. Se alguém tem alguma dúvida, fica de olho aqui, eu vou fazer tudo de novo. Vou até mudar o layer aqui para fazer. O comando join, ele seleciona as linhas e transforma tudo numa polilinha. Ele une. Ó. O comando region, boundary, você vai marcar um ponto no centro dele e ele cria uma polyline em cima da tua linha. Então, se eu der um move aqui, ó, que as linhas aqui vieram juntas. Opa. Ó, é que eu movi essas duas aqui juntas, mas era para estar ali. Então, ó, são linhas separadas e ele fez uma polilinha em cima. Já o region, ele cria já uma região, uma face, porque por enquanto isso aqui são linhas, tá? Eu vou selecionar, cria uma região. Ó. Então, isso aqui eu já posso considerar como sólido. O que esse aqui não é ainda, e esse aqui também não. São linhas. A partir do momento que eu extrudo, ó, ele já vira um sólido. Mas o region é o único que vira já a região automaticamente. Testem, por favor, o join, o boundary e o region. O boundary é o único que vai criar uma polilinha sobre a linha, tá? Enquanto vocês fazem, eu vou pegar um pouquinho de água e já volto.
Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar. Thaís, alguma dúvida? Ana Carolina, alguma dúvida? Ana Carolina, alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida. Fala, Márcio. Você pode extrudar 2 vezes o mesmo objeto? Tipo, se você quiser mudar o comprimento dele, como é que faz? Ah, isso só na aula que vem. Tá bom. Tá? A aula que vem a gente vai editar sólidos, tá bom? Tá bom, obrigado. Na aula que vem ou na outra. Depende dos exercícios que a gente vai fazer. Mas dá sim, tá? Então agora vamos começar a brincar um pouquinho. Vamos fazer, deixa eu ver que horas são. Acho que só vai dar para fazer uma escada. Vamos fazer uma escada? Eu vou apagar tudo, erase, all é tudo, ok? Vou dar o CS, opção Word, vou voltar ao sistema Word e vou deixar a minha tela paralela com a opção Word. Então, a tela voltou a ser o que era, como sempre foi para vocês, tá? O X, o Y e o Z. Coloquei o CS como WCS e dei o comando PRAN para ficar paralelo com a minha tela, tá bom? Então, eu vou usar o comando line, vou ligar o F8, que o F8 só anda na horizontal ou vertical para facilitar a minha vida, e vou fazer uma escada, ó. Marco um ponto. Ah, essa escada ela vai ser bem grande, tá? Ponto 5. Opa. Olha como estava longe o meu cursor. Pronto, melhorou, né? E ponto 5 de piso também. Uma escada fictícia, tá? Ponto 5. Ponto 5. E assim vai. Poderia contar e dar valor? Poderia. Mas para que se eu já tenho os comandos de edição? Ok. Ó, é uma escada feita com line, tá? Ela não tem espessura nenhuma. Então, façam aí.
Vamos continuar. Então, eu não consigo estudar, né? Se eu for estudar essa minha escada, ó, nem fica sólida. Se eu tirar a Realistic e pôr em um Wi-Fi, wireframe, perdão, Wi-Fi, ó, ela era amado. Erro, né? Vocês notaram que ela ia ficar vazada. Não é sólida. Então, vamos voltar. E eu tenho que transformar isso aqui numa polilinha. Então, eu poderia usar o join, o boundary e o region. Eu vou usar o join. Join. Agora tudo é uma linha só. Agora eu vou dar o extrude. De 5, por exemplo. Se eu der um... Tá aqui a minha escadinha. Ok? Façam agora. Percebam que ela é sólida, né? Ela tem a tampa, tem o piso, tem o espelho. E aí, gente, saiu a escada, não saiu a escada? Como é que foi?
Agora eu vou colocar o CS aqui na base. O CS, origem, o X vem para cá, o Y vem para cá. Fazer um retângulo. Não. Círculo. E vou extrudar ele. De 5. Ok? E vou usar as booleanas. Subtrair. A escada fica, Enter, tiro aqui esse. Vamos ver como ficou. Vamos brincar um pouquinho. Vou colocar o CS, origem aqui, X para cá, Y para cá, tá? Fazer o meu mesmo círculo aqui. E vou extrudar. Vou subtrair também, vamos ver o que vai dar. Tô brincando aqui, gente. Fica esse, Enter, tiro esse aqui. Olha que legal. Então, você tem a escada, aquele furo que pegava aqui na lateral, que ele continua, né, todinho. Aí, de repente, fiz um buraco na escada. E aí, você consegue ver o furo que estava no centro. Ó. Existe. Tudo bem? Deu certo? Camila, Elisa, tudo certo. bem? A Elisa deu certo e a Camila? Legal. E o Christian? Tô na paz, professora. Completamente. Que bom. Bem, gente, por hoje é só. Aula que vem a gente vai fazer alguns exercícios, tá bom? E treinem um pouquinho. Com as primitivas que vocês aprenderam hoje na aula passada, dá para fazer qualquer coisa. Basta ter criatividade. Eu, para falar a verdade, eu vou até deixar um exercício para vocês. Não é necessário fazer, mas é bom para vocês ir treinando lá no Teams, tá bom? Então, daqui a pouco eu posto lá. Ok, professora. Tchau, tchau. Professor, só na semana que vem, provavelmente, eu tenho que fazer vou ter que fazer uma viagem na quinta-feira, no dia 25, tá? Então, por favor, não esqueça de gravar. Pode ser que na volta eu consigo acessar,